É a única matéria que é certa. Que, olha, vou fazer concurso para qualquer coisa. Ah, vai ter língua portuguesa, é certo. Legislação pode ser uma ou pode ser outra. Agora, a língua portuguesa a gente nunca perde, né? Por saber bem. Até porque depois, durante a vida profissional e pessoal também, nas nossas relações, a gente precisa saber, como o professor falou ali, escrever corretamente, falar corretamente. Isso é muito importante. Né? Agora, voltando aqui para o nosso concurso, o professor Ricardo Conzatti vai trabalhar a matéria de administração. É uma matéria que é bem valorizada pela prova, tanto é que também por isso nós colocamos uma carga horária um pouco maior que as dos demais professores, para que ele possa desenvolver esse conteúdo e possa trazer para ti aquelas dicas, né? Aquelas informações que são as informações que a gente vai precisar. Se Deus quiser, também o professor Ricardo vai acertar algumas questões, vai trazer para nós aí alguns acertos, e a gente vai, com isso, garantindo nesse pré-prova já um bom número de acertos. É como o professor Pollux falou, a gente precisa assistir, prestar atenção, e isso salva algumas questões. Essas revisões de última hora, elas sempre trazem para nós benefícios. Então, com vocês, professor Ricardo Conzatti, concurseiro, um cara que passou em vários concursos já, então ele manja muito de concurso, ele sabe o que é chegar na antevéspera da prova e ter passado por um monte de tempo estudando, e aquela aflição e aquela ansiedade, e ele vai trazer para vocês então a matéria. Aproveita então bastante, até logo mais, até daqui a pouquinho. Valeu, Dirceu, obrigado. Olá pessoal, bom dia, bom dia. Tá bem? Tá bem, pessoal do fundo lá? Tranquilo? Tá bem? Tá bem lá? Tudo, né? Tudo pronto? Pessoal, então tá uma satisfação estar aqui de novo para nós fazer o encerramento dessas aulas que vocês tiveram durante todo esse período, para domingo então, né? Ir lá e confirmar, né? Com certeza. Então eu separei, com base no material de vocês, eu fui fazendo uma síntese para poder eu resgatar aquilo que nós tratamos ao longo das 10 aulas que nós tivemos, tá? Então eu trouxe um pouquinho de cada coisa, e dentro dos 55 minutos que eu tenho, eu espero poder reafirmar o que foi dito, tá? Sem mais delongas, pessoal, primeira coisa que nós estudamos, e é importante, e aqui vale um destaque muito importante, de que quando a banca te pedir princípios fundamentais da Administração Pública Federal pelo Decreto-Lei 200 de 67, são eixos. Já vi provas, eu até fiz resolução de questões, não sei se vocês tiveram acesso ou não, né? Eu resolvi a prova 16 e 15 no EAD, enfim, e tinha uma questão que era isso, ele perguntava os princípios pelo Decreto 200, e pelo Decreto 200 são estes, e não se confundam, porque pode cair os outros princípios do 37, então repare o enunciado vai te apontar, apontando para este, tu tem 5 princípios, né? O planejamento são as metas e as diretrizes de um governo nos seus planos globais, setoriais, regionais, dentro de um orçamento programa, que eu acho que o Aprato deve ter dito para vocês o que é um orçamento programa, né? São tipos de orçamento, o orçamento programa é o último, tudo baseado em programas de governo, programa da saúde, programa da educação, e o planejamento é isso, é um princípio de que as políticas públicas serão feitas a partir de um planejamento global, setorial, regional. Isso vai estar muito linkado ao artigo 165 da Constituição Federal, onde tu tem as 3 leis lá, né? Tu tem a LDO, a LOA e o PPA. Planejamento. Depois tu vem para a coordenação, e aí tem 2 palavras que caracterizam a ideia de coordenação, que é harmonia e sintonia. O que é coordenar? É tornar as coisas muito harmoniosas, é fazer com que toda a ação do governo, toda a ação estatal do governo esteja em harmonia entre os atores todos os atores, a administração pública como um todo. Então, coordenação como um princípio de harmonização, de sintonia em todas as ações. Descentralização, talvez aqui tenha um pouquinho mais de desafios, porque a descentralização, a ideia da descentralização é que cria lá adiante a administração indireta. Mas não só, tu tem 3 tipos de descentralização. É que descentralizar significa tirar o poder concentrado na administração direta e descentralizar para a administração indireta e outros. 3 tipos. Dentro da ideia de descentralização eu tenho a desconcentração.
Desconcentrar, a palavra desconcentração é diferente de descentralização, porque desconcentrar é meramente divisão administrativa. Dentro da mesma, né, da mesma entidade jurídica, seja uma autarquia, seja administração direta, eu vou desconcentrando, eu vou dividindo administrativamente. Essa é uma possibilidade de descentralização. Delegação de execução de serviços. Aqui eu posso delegar para particulares, para o hospital da PUC, para a prefeitura, fazer um consórcio, um convênio com esses caras. O que eu estou fazendo? Eu estou dando atividade, serviço para eles fazerem mediante um consórcio, um convênio, uma parceria. É um outro tipo de descentralização, no nome descentralização. E execução indireta, as licitações, execução indireta. Vou fazer licitação e a Odebrecht vai fazer, né? A OAS vai fazer, né? E que faça direitinho, vamos pensar assim. São as três possibilidades. A delegação de competências, ela é diferente da descentralização, porque na delegação de competência, tu está dando poder decisório para quem tu delegou o poder, geralmente para o Estado ou para o município, ou o Estado para o município. Tu delega poder. É um poder administrativo, está ali no próprio decreto. O poder administrativo não é exatamente um poder político, porque o poder político tu não pode dar. O prefeito tem um poder político, ou aquilo que é de decisão de um prefeito é ele que vai dar e acabou. Aquilo que é do governador é ele, aquilo que é do presidente. Mas decisões administrativas. Então, uma diferença entre a delegação e a descentralização é que a descentralização está descentralizando atividades e tal. E a delegação envolve um pouquinho, tu está delegando poder para alguém decidir administrativamente coisas. Tudo que eu estou dizendo está neste material e está no Decreto-Lei 267, vale uma última leitura, tá, pessoal? E controle é isso, é controle de resultado, controle de metas, controle do que foi estabelecido no planejamento e tal. 5 são os princípios, por favor, não se esqueçam deles, quando citar principalmente o Decreto-Lei 267. Esses outros são do 37, não precisa nem eu ficar falando, a gente tem pouco tempo, mas é os 5 lá, o LIMP, os 5, né? E mais princípios implícitos, que talvez nem caiam. Né? Quando eu digo talvez, porque eu também não sei. A tendência é que não caia o da primeira lâmina lá. Bom, e aí o segundo assunto que nós tratamos foi da ideia da administração direta e indireta. Eu gostaria que vocês pudessem realmente ter entendido esse conteúdo, porque para mim é questão certa. Né? Se a banca for inteligente, ela pega um conteúdo de cada coisa. Né? Às vezes ela não é tão inteligente assim, ela concentra mais lá na parte de pessoal. Não que isso fosse ruim, não é isso. Em se tratando de administração direta e indireta, vocês têm que lembrar o seguinte, a administração direta é sempre a prefeitura, no caso do município, o centro administrativo, no caso do estado, e o Palácio do Planalto, lá é os seus ministérios, no caso do governo federal. A indireta é aquilo que a direta criou, de maneira descentralizada, né? As entidades para fazer aquilo que poderia ter sido feito diretamente, mas se opta por fazer indiretamente. Então, tu tem a administração direta aqui, ela é centralizada, aquilo que nós diretamente fizemos é centralizado. Na prefeitura, no estado, na União. E o que a gente opta por descentralizar, eu passo de forma descentralizada para 4 tipos de entidades. Tá? Isso tem que estar tranquilo para vocês. 4 tipos de entidades. A relação entre os dois é uma relação, não é hierárquica. Lembra lá, a relação dos dois não é hierárquica, é de tutela, é controle supervisionado. O cara aqui, da direta, manda na indireta pelo objetivo que a indireta foi criada, pelo fim que ela foi criada. A relação é de finalidade, de controle de finalidade. Eu te criei para fazer isso, tu está fazendo isso? Não é uma relação hierárquica, isso é importante. No tocante à administração indireta, as 4 entidades nós bem vimos. Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Todas têm que fazer licitação, todas têm que fazer concurso. Isso tem que estar muito claro para vocês. Todas licitação, todas concurso. Há uma ressalva apenas que nós temos, por exemplo, nas 2 últimas que a gente chama de estatais, elas para atividade fim, elas têm um outro tipo de licitação, então ela é dispensada a 8666. Para atividade fim, onde ela compete no mercado, é uma outra regra. Mas nas atividades meios, as 2 têm que fazer a licitação. Na atividade meio, todas 2.
Correios, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, tem que fazer licitação para as atividades meio. E tem um outro critério né, que não é a 8666, na atividade fim. Em suma, todas têm que fazer licitação. É essa a informação básica que vocês têm que ter. Todas têm que ter. Diferença entre elas, rapidamente. A autarquia, atividade típica, ela é criada. Todas as outras são autorizadas. Lembra disso, né? A autarquia ela é criada, todas as outras são autorizadas. Sendo que, por lei complementar, as fundações vão estabelecer as atribuições das fundações, a segunda ali, né? Então, a única que é criada é a autarquia, todas as outras são autorizadas. Está lá no artigo 37, vocês encontram lá. A autarquia, então, ela é criada para fazer atividades típicas da própria administração direta, no tocante às questões administrativas, financeiras, poder de polícia. Já as fundações são criadas com uma ideia de um fim social, que pode ser na área assistencial, pode ser na área cultural. Ela tem um caráter mais social. As autarquias obrigatoriamente serão direito público. Sociedade jurídica de direito público. As fundações podem ser públicas ou privadas, direito público-privado. As 4 são públicas, mas de direito, né, o regime comercial, no caso, das públicas pode ser direito privado, e aí eu posso ter um vínculo trabalhista seletista, como eu posso ter estatutário, porque é direito público. Obrigatoriamente as duas últimas, regime jurídico de direito privado. Então o que eu tenho? Eu tenho as duas primeiras podendo ser públicas e privado somente a fundação. A autarquia é pública direto, regime jurídico de direito público. As duas últimas, direito privado e não tem discussão. Direito privado. E se é direito privado, não tem regime estatutário. É regime seletista mesmo, em vínculo trabalhista. É isso, ponto. Tá? Uma outra coisa que tem que ter atenção, que as estatais, as duas últimas ali, elas, no caso as empresas públicas, elas podem se organizar de várias formas jurídicas. SA, capital aberto, fechado, né? Pode ser LTDA ou outras. Já a sociedade de economia mista, sempre sociedades anônimas, né? SAs. É o regramento lá. Em relação à administração direta, atenção, essas coisas, tem várias outras coisas, né? De que os bens são impenhoráveis, imprescritíveis nos 2 primeiros, já nos 2 últimos os bens podem ser penhorados, caso tenha uma discussão judicial e queira penhorar um bem do Banco do Brasil, tu pode. Já tu não pode dar autarquia não pode porque ela é pública, totalmente pública e tal. Então, alguns outros detalhes que mereçam uma atenção, mas isso é o cerne do assunto, tá, pessoal? E aí vamos para o próximo assunto. Aqui é muitas pequenas coisas, então eu vou fazer uma síntese para vocês. Bens públicos, desde aquela definição básica que bem público comum vai desde os rios, mares, que não tem incorporação disso aí, tu não faz plaquinha, não faz tombamento nem nada. Tem os de regime especial, que são os prédios públicos, né? O prédio da prefeitura já é regime especial. E tem os bens dominicais, assim estabelecido pela lei, ele não fala muito mais do que isso. Então é bom ter essa separação, tá? No materialzinho de vocês, saber que os bens comuns, rios, mares, rios, mares, meio ambiente, essas coisas todas, e os bens especiais, que talvez seja os bens especiais não, aí é uma Câmara de Vereadores, é um hospital público, é um terreno da prefeitura, isso não, isso é um bem especial porque ele tem destinação específica, é isso que, né, se refere. Depois, questão de aquisição, tem várias maneiras da administração pública adquirir no sentido, a palavra aquisição fala, eu posso adquirir por permuta, eu posso adquirir, isso está no material de vocês, mas eu posso adquirir por permuta, por transferência, adquirir no sentido de que passa a ser meu, né? Passa a ser meu, adquirir por compra simples, licitação, comprei, por permuta, né? Por transferência, por doação, por dação, por desapropriação, não é? Eu posso receber um terreno porque o cara me deve, então ele me dá dação em pagamento, ele me dá um terreno porque ele me deve um dinheiro, ele me deu. Ou eu posso confiscar aquele bem também, e ele passa a ser meu. Eu posso desapropriar, eu vou desapropriar porque aquilo ali vai passar uma rua, eu desapropriei, aquilo passou a ser meu. Então são várias as formas de aquisição.
Os bens mais comuns que a gente conhece, de uma prefeitura, de um estado, de uma escola, são os bens que a gente consegue tombá-los, incorporá-los. Que é, por exemplo, uma cadeira. Uma cadeira eu vou ali, eu vou tombar, vou incorporar. O que significa isso? Significa, não que os terrenos não possam, tal, significa registrá-lo no computador, dizendo, olha, esse bem foi adquirido tal, pelo valor, né, de aquisição tal, está localizado em tal lugar. E no caso dos bens físicos, porque eu tenho bem tangível e intangível. É possível que uma prefeitura tenha, sei lá, coisas que são intangíveis. E tinha uma questão que falava disso. Não, os bens públicos são os tangíveis. Não, gente, bem público pode ser... A divisão pública pode comprar uma patente, pode ter algo que seja de caráter intangível, mas tem um valor. Né? E eu vou lá registrar no computador. Só vai receber a tal da plaquinha aquilo que é físico. Aquilo que eu posso, eu faço o tombamento colocando a plaquinha. Mas eu posso tombar não tendo a plaquinha, tem um número. Mas não vou botar a plaquinha num terreno, tá? Só para vocês entenderem. Tombar, incorporar, seria isso, cadastrar, registrar. Então não estranhe esses tipos de palavra para se falar de bens públicos. Também não pode ser estranho para vocês a ideia de baixa de bens. Né? Como é que eu posso baixar, ou por que eu devo baixar um bem? Tem lá no material de vocês pelo menos uns 8 ou 9 itens de baixar. Baixe porque ele se tornou inservível. Baixe porque ele foi roubado, foi destruído. Baixe porque eu vendi, alienei, né? Alienei, vendi. Tem várias maneiras, extraviei. Eu dou baixa a um bem público também. Então, incorporar é a ideia de cadastrar e ingressar o bem à administração pública. E baixar é tirar da lista. É isso que significa baixar. Depois, a gente tem as licitações. E eu comentava com vocês lá no início que a licitação caiu uma questão super geral, assim, que foi muito infeliz por parte da banca, que ela puxou a ideia do registro de preço e tal. Aí depois ela se defendeu dizendo, aspectos gerais pode ser qualquer coisa. Né? E eu me preocupei em passar para vocês alguns artigos importantes que eu retomo dizendo, olha, para mim sempre vai ser importante o terceiro, eu até trago ele aí. O artigo 3º ele tem muito a ver, tem uma questão, cópia do artigo 3º, acho que foi 2015, 2016. Até o 20, até o 30, todos são importantes, mas uns são mais do que outros. Tá? O 3º ele é importante, o 15º ele é importante, o 17 é importante, a partir do 17 até o 26 ele é extremamente importante, né? Dentro do 20, dos 20, eu chamo muita atenção para o 24 e para o 25. O que é o do 24? Todas as possibilidades de dispensa de licitação. Agora, tem 30 e tantas possibilidades. E eu disse para vocês quais que eram as mais importantes. Aquelas últimas lá, ligadas à defesa, à tecnologia, à pesquisa, talvez a de pesquisa, porque a URGS trabalha com pesquisa e foram criadas justamente pelas universidades, aquelas valham a pena. Não é comum cair, mas como é um concurso da URGS, pode ser que caia. Tem umas cláusulas lá do 24, lá a partir do inciso 20 e poucos, que fala de pesquisa. Quando eu vou comprar algo, né, em caráter internacional, pesquisa e tal, tem uma possibilidade de dispensa. Fora isso, entre esses 30 e tantos incisos, o 1, o 2, o 4, né? 1, 2, o 4, o 7 é importante, o 8, o 13. Esses primeiros são importantes, muito importantes. Eu deixei anotado para vocês os que eu achava. O 25 é muito curto, então é todo ele. Uma diferença entre o 24 e o 25. 24 é dispensa. As dispensas de licitação são só aquelas. Só aquelas. Não há outras dispensas fora aquelas. Então o rol do 24 é exaustivo. Se esgota nele mesmo. Já o 25, ele é o caput, inciso 1, 2 e um parágrafo ali, acabou. Porque ele é exemplificativo. Até porque ele remete lá para o 13. O 13 fala dos serviços especializados e tal. Então, se quiser vincular o 25 com o 13, né? Até para tu saberes. Já o 25, então, ele é um inciso de inexigibilidade. O que é inexigibilidade, gente? Não há como ter competição. Não há como eu comparar uma coisa com a outra, um artista com o outro, né? O artista, uma obra,
uma coisa que não é o preço que define o que é melhor. Não pode ser o preço. Então, ele é inexigível. Atentem-se para isso. Tá bem? Em termos de licitação, faltaria falar das modalidades. Se o enunciado falar segundo a 8666, são 5 as modalidades. Se ele falar genericamente, são 6. Se ele falar na 10.520, é uma só, pregão. Então, na 8666, nós temos 5 modalidades: convite, tomada, concorrência, concurso, leilão. Se falar na 10.520, pregão, presencial ou eletrônico. Pregão, tá? A 10.520 fala principalmente no presencial. No presencial. Bom, essas modalidades todas, tá? E agora deixa eu só passar um pouquinho para vocês aqui. O artigo 3º, gente, ele é fundamental sabê-lo, porque ele remete aos princípios de uma licitação. Tá? Então, eu ia falar de modalidades, mas eu tenho que voltar para cá. Os princípios de uma licitação, seja ela qual for, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade e publicidade, é quase que o limpe. Mas, geralmente cai o quê? Probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, é que nem o edital de vocês. Não pode a URGS chegar lá e pedir coisa diferente do que estabeleceu no edital. O que é isso? Vinculação ao instrumento convocatório. O que eu botei no edital é a lei. Não cobro nada além disso. É a mesma coisa. E julgamento objetivo. Não há, nem na modalidade de concurso, onde eu estou avaliando uma enquete, um slogan, o critério subjetivo. Porque tu tem que criar mecanismos de mensuração. Então o julgamento é objetivo. A melhor forma de fazer um julgamento objetivo é pelos tipos de licitação, não modalidades. Tipos, quais são? Menor preço, melhor técnica e preço, maior lance ou oferta. É por esses critérios que eu vou estabelecer um julgamento objetivo. Tá, pessoal? E em vermelho, foi acrescentado em 2010, se eu não me engano, um outro princípio da promoção do desenvolvimento sustentável. É a ideia de que eu tente fazer uma licitação sempre levando em consideração o meio ambiente. Se eu puder, então, ao comprar uma lâmpada, dizer que eu tenho preferência por lâmpadas LED do que as lâmpadas não sei o quê, e eu justificar, eu posso, né, ir por esse caminho. Ah, mas as outras é a metade do preço. Ok, mas eu quero essas porque ela tem um efeito e dentro do desenvolvimento sustentável é isso que eu quero. Então eu tenho que levar em consideração isso como princípio, tá, pessoal? Em termos de licitação, as modalidades, o convite é a mais simples, convido 3, no mínimo, e todos aqueles que até 24 horas antes, olhando ali no mural da prefeitura, do estado, se interessar, podem participar. Mas eu preciso convidar pelo menos 3, só isso. Eu preciso publicar em jornal? Não. O prazo qual que é? 5 dias úteis. Úteis. É prazo para quê mesmo? Entre a publicação que eu digo, o convite feito às pessoas e a abertura dos envelopes. São 2 envelopes. Um para documentos, 2 para proposta de preço. 5 dias úteis. E a tomada? A tomada é todos aqueles cadastrados. Eu convido, né, eu publico no jornal de grande circulação, no diário oficial se tiver, e todos que são cadastrados podem participar. E quem não é cadastrado? Até 72 horas ele tem que preencher todos os requisitos de quem cadastrado, os mesmos requisitos do cara cadastrado, até 72 horas antes. Essa é uma tomada de preço. Precisa de jornal de grande circulação? Precisa. Qual é o prazo? 15. Tá? 15 ou 30. 15 para menor preço, 30 para melhor técnica. Concorrência. Concorrência não tem limite. A primeira lá, convite, tem limite de valor, né, gente? 80 mil para compras de serviços simples, 150 para obras e serviços de engenharia.
Tomada de preço tem limite, 650 para compras de serviços simples, 1,5 milhão obras de engenharia. Concorrência. O céu é o limite. As grandes obras são feitas por concorrência. Tá? Prazo, 30 a 45 dias. Concurso, não tem nada a ver com concurso de domingo. Concurso, nesse caso, é para escolher o melhor slogan, melhor maquete, melhor hino. E aí o que eu retribuo para o ganhador? Um prêmio, uma remuneração. É algo que eu dou para o ganhador, ou os ganhadores, primeiro, segundo, terceiro colocado. Leilão, venda de patrimônio. Leilão e pregão não tem nada a ver, são contrários, inclusive. No leilão eu estou vendendo um patrimônio público para quem me paga mais. Maior lance ou oferta, que é o tipo de licitação. O pregão lá pela 10.520 é comprando para quem me oferece por menos. É o contrário. E as pessoas se confundem às vezes. Não dá.